acontece? Quando eu tenho esse espelho, né, pra me perceber como um ser, esse espelho tá quebrado ou tá rachado, e aí eu vejo, né, ali o que aquele ser que tá na sua finitude tem pra me dar. Então, muitas das vezes, aquela pessoa não tem, né, não recebeu um amparo emocional. E aí, quando a gente fala de abandono, né, uma das feridas é a dor do abandono. Quando eu falo disso, eu não tô falando do abandono que o pai ou a mãe foi embora, que pode ter ido, tá? Mas não necessariamente só isso. Eu tô falando também do abandono emocional. Porque às vezes são pais que estão dentro de casa, mas não sabem acolher ali aquelas necessidades emocionais da criança. Então quando a criança chora, né? Quando a criança tem medo, quando a criança sente raiva, quando a criança sente tristeza. E eu fiz um vídeo no canal, né? Uma série, explicando um pouco mais, que é como se fosse um mapa, né? De como nós funcionamos. Depois, quando você tiver oportunidade, vai lá, faz esse estudo, sabe? É assim um mestrado, sabe? Que a gente tem que fazer da nossa vida, do nosso funcionamento. Porque a gente não vem com manual, né, meus amores? Então, o que acontece? Nós temos 5 emoções. E aí eu vou falar das 3 que são as negadas, né? Porque nós temos amor, alegria, medo, raiva e tristeza. Nós não temos controle sobre isso. Nós simplesmente sentimos. Aí, a criança sente tristeza. Aquela mãe não tem, assim, um preparo para acolher aquela tristeza, para confortar aquela tristeza, né? Para regularizar ali o sistema nervoso daquela criança. Então, quem que regula isso são os pais, quando eles acolhem aqueles sentimentos. Então a criança tá fazendo, né, alguma coisa, ele tá com medo, aí a mãe muitas das vezes fala, para com isso, para de medo, não sei o quê. Então assim, todas as emoções elas vão sendo diminuídas, menosprezadas, podadas, né, rotuladas como certo e errado, e vão sendo escondidas. E nós entramos então em negação das nossas emoções. E aí tem a raiva também. Então uma criança, por exemplo, quando ela apanha, ela sente raiva, sabe? É natural. Ela não quer apanhar. E muitas das vezes nós ainda ouvimos, né? Você mereceu. Aí, então a gente acha que a gente merece o quê? Apanhar. Então ali é um aprendizado, porque nós estamos, né, nesses primeiros momentos da infância, nós estamos em ondas cerebrais de hipnose. Então é como uma esponja, absorve tudo que fala como uma única verdade. Né? Nossos pais, para uma criança, eles são perfeitos, eles são super-heróis. Então tudo que eles falam, a gente acredita como uma verdade. Porque a gente esquece que a gente é um ser infinito, né? Deusinhos, né? Uma parte do Criador. E a gente se confunde com esse papel que a gente está aqui, né? De filho. E aí os pais vão baixando os programas, os aplicativos na gente, que a gente vem zeradinho. E a gente vai ganhando crença de capacidade, de merecimento, de identidade. E esquecendo que nós somos muito mais do que isso. E aí o que acontece? Então, sentir raiva. Não posso sentir raiva, porque quando eu sinto raiva, minha mãe, de repente, se sente mal por isso, que ela tem os gatilhos dela, né? Então, vamos supor que ela tem o gatilho de rejeição. E aí, quando eu choro, aciona esse gatilho nela. Porque no fundo, ela se sente uma fracassada. Porque ela foi rejeitada, tá? Então tem várias dinâmicas que eu não vou aprofundar aqui, que não é o objetivo, mas vou trazer algumas pra vocês terem clareza. Então essa criança não pode sentir raiva, mas ela sentiu raiva da mãe, porque ela apanhou. O corpo dela, inclusive, todo se prepara pra lutar ou pra fugir. Então quando a gente guarda a raiva por muito tempo, a gente desregula o nosso sistema simpático e parasimpático, que é um mecanismo que nós temos, né? De lutar, de fugir. Então a sua amígdala cerebral, uma parte no seu cérebro, tudo isso eu tenho explicando mais detalhes na série, você cria sua realidade. Então, seu corpo se prepara pra lutar ou pra fugir. Aí, imagina, você tá com sangue nos braços, nas pernas, pra lutar. Seu corpo se preparou pra isso, porque você sentiu raiva, você liberou raiva. Seu corpo não quer saber se você tá com raiva da sua mãe, se você tá com raiva porque tem uma onça querendo te devorar, entendeu? Seu corpo só se prepara, porque aciona, né, que você tá correndo risco. E aí, nós fazemos o quê? Nós guardamos essa raiva. E aí, muitas pessoas têm ansiedade, porque elas estão com muitos sentimentos, né, no corpo delas, somatizado. Então, a ansiedade, ela é criada, né, por pessoas que vivem muito medo. Então, medo do que falar, né? Não pode se expressar, não pode, enfim, pensar o que quer, falar o que quer, o que gosta, né? Porque tem medo, muitas das vezes, de apanhar, muitas das vezes, né, de receber ali uma crítica, um julgamento, então de se sentir humilhado. Às vezes, né, os pais não têm essa consciência, então fazem às vezes até na frente das pessoas, e aquela criança vai se sentindo humilhada. Então, olha que interessante, né? Então, a gente vai tendo as emoções e vai acionando os gatilhos nos nossos pais. Então, se os nossos pais não se trabalharam, a gente vai acionar gatilhos neles. Então, se eu fico triste, às vezes eu acionei um gatilho no meu pai. Entendeu? De sei lá qual é o gatilho que ele tem. Mas é muito importante a gente ter clareza disso pra gente não repetir esses padrões e pra gente transmutar tudo isso. Então, por exemplo, se meu pai tem gatilho do abandono ou da rejeição, e aí eu, sei lá, fiquei triste com meu pai, e eu não posso ficar triste.
Porque no fundo, quando eu tô triste, ele se sente abandonado por mim. Porque quando eu tô triste, o que eu faço? Muitas das vezes, ou eu vou chorar, ou eu vou pro quarto, vou me calar, vou me isolar, né? Porque muitas das vezes aprendi que não posso nem chorar, não posso falar, não posso ficar triste, não posso sentir raiva. Mas eu sinto, e aí eu nego tudo isso, né? Então, amor, está tudo tão interligado, sabe? É um funcionamento tão lindo do nosso ser. E aí, então, nós acabamos tendo esse desamparo emocional. E aí nós temos o abandono, que eu falo, né? Da presença, do acolhimento, do amparo das emoções, ok? Tranquilo? Pois é, aí fiquei triste, fiquei com raiva, fiquei com medo. Ah, para com isso, bobagem, senti medo disso. Quando é menino, né, fala, coisa de mariquinha. Quando é menina, você tem que ser forte. Não sei o que você ouviu, tô dando alguns exemplos dos meus atendimentos, das coisas que eu ouço, né? E aí traz pro seu consciente o que você ouve. Então, a gente não pode sentir as emoções. E a gente vai negando tudo isso. Só que isso faz parte do nosso ser. E a gente cresce sem nem entender as nossas emoções. Aí os filhos vêm e acionam os nossos gatilhos. Entendeu? Acionam. Por quê? Porque o universo ele tem essa sabedoria de se autorregularizar, né? Então, nós acionamos gatilhos nos nossos pais para que eles pudessem se curar. Não se curaram. Aí nós agora temos os gatilhos, que são as feridas. E aí, nós que estamos aqui nesse momento olhando para tudo isso, somos os que estamos abrindo esse caminho de cura para toda a nossa ancestralidade. Porque quando eu olho para o abandono e para a rejeição, e eu curo isso, eu transmuto isso, eu não tenho mais esse trauma no meu ser. Eu vivi aquilo, ok, vivi, faz parte da minha história, só que aquilo não tem mais emoção associada. Então, eu não passo isso para os próximos, entende? E aí, então, abandono e rejeição, né? Depois do abandono e da rejeição, nós temos outros gatilhos, que